Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A pequena Marina tinha apenas 6 anos quando o mundo ao seu redor começou a mudar de forma irreversível. Sentada no chão frio do quarto que um dia foi cheio de cores e risos, ela abraçava um ursinho de pelúcia desgastado pelo tempo, o último presente que sua mãe lhe deu antes de partir. Era um objeto simples, com um dos olhos descolado e o tecido manchado. Mas para Marina representava tudo o que ainda restava, de amor verdadeiro em sua vida. A mansão onde vivia, localizada em um dos bairros mais nobres de São Paulo, era grandiosa por fora e vazia por dentro. Corredores longos e silenciosos, móveis caros que ninguém usava, quadros importados que ninguém admirava. Tudo ali parecia existir apenas para impressionar visitantes que raramente apareciam. Marina cresceu naquele espaço imenso, mas sempre se sentiu pequena demais para preenchê-lo. Seu pai, Ricardo Almeida, era um empresário de sucesso, dono de uma das maiores construtoras do país. Ele acordava antes do sol nascer e voltava quando a lua já estava alta no céu. Nos fins de semana, trancava-se no escritório com pilhas de documentos e uma xícara de café que esfriava sobre a mesa. Marina aprendeu desde cedo que o trabalho do pai era importante, que muitas pessoas dependiam dele, que ele estava construindo um futuro melhor. Mas ela não conseguia entender por que esse futuro nunca incluía tempo para ela. A mãe de Marina, Helena, havia sido o oposto do pai. Doce, presente, atenciosa. Cantava cantigas de roda enquanto preparava o café da manhã, inventava histórias antes de dormir, transformava dias chuvosos em aventuras dentro de casa. Mas Helena partiu quando Marina tinha apenas 4 anos, deixando um vazio que ninguém parecia saber como preencher. Ricardo mergulhou ainda mais fundo no trabalho, como se cada projeto fosse uma forma de fugir da dor. E Marina ficou sozinha, ainda criança demais para entender que às vezes os adultos não sabem lidar com a própria tristeza. Foi nesse cenário de ausências que Clarice entrou na vida deles. Alta, elegante, com um sorriso calculado e palavras sempre medidas, ela apareceu em um jantar de negócios e rapidamente chamou a atenção de Ricardo. Clarice era viúva, conhecia bem o mundo corporativo, sabia conversar sobre investimentos e expansões. Ela parecia a companheira perfeita para um homem que vivia entre reuniões e contratos. Eles se casaram menos de 1 ano depois, em uma cerimônia discreta que Marina assistiu calada, segurando o ursinho contra o peito. No início, Clarice tentou se aproximar da menina. Levava presentes caros, roupas de marca, brinquedos importados. Mas Marina não se impressionava com coisas. Ela queria atenção, queria alguém que brincasse com ela, que ouvisse suas histórias inventadas, que a abraçasse quando tivesse medo do escuro. Clarice, porém, não era esse tipo de pessoa. Ela via Marina como uma responsabilidade, um detalhe complicado em sua nova vida de luxo. E quando percebeu que a menina não a aceitava facilmente, sua paciência começou a se esgotar. A mudança foi sutil no começo. Clarice parou de comprar presentes, passou a responder com rispidez quando Marina fazia perguntas, começou a reclamar do comportamento da criança para Ricardo. Dizia que Marina era mimada, desobediente, difícil. Ricardo, sempre ocupado, acreditava nas palavras da esposa e raramente questionava. Ele achava que Clarice estava apenas tentando educar a filha, estabelecer limites que ele mesmo não conseguia impor por falta de tempo. Marina sentia a frieza crescendo ao seu redor, mas não sabia como expressar isso. Ela era apenas uma criança, tentando entender por que a nova esposa do pai não gostava dela, por que sua presença parecia incomodar tanto. Começou a se retrair, a falar menos, a passar horas sozinha no quarto. O ursinho velho tornou-se seu único confidente, o único que ouvia seus segredos sem julgá-la. A situação piorou quando a mãe de Clarice, Dona Estela, veio morar com eles. Uma mulher de 70 anos, amarga e controladora, Estela tinha opiniões fortes sobre tudo e todos. Ela olhava para Marina com desprezo mal disfarçado, fazia comentários ácidos sobre a forma como
A menina se comportava, reclamava do barulho que ela fazia ao brincar. Para Estela, Marina era um incômodo que precisava ser mantido longe dos olhos e ouvidos dos adultos. Ricardo percebia a tensão na casa, mas preferia acreditar que era normal. Afinal, toda a família tinha seus conflitos, suas adaptações. Ele confiava em Clarice para cuidar de Marina enquanto ele cuidava dos negócios. Era um acordo tácito, uma divisão de tarefas que parecia fazer sentido em sua cabeça cansada. Marina, por sua vez, aprendeu a se tornar invisível. Ela acordava cedo, tomava café sozinha na cozinha enorme, ia para a escola e voltava direto para o quarto. Evitava cruzar com Clarice e Dona Estela pelos corredores, tentava não fazer barulho, não chamar atenção. Sua vida tornou-se uma sequência de silêncios e precauções. Na escola, as professoras notavam que Marina era uma criança quieta demais para sua idade. Ela não participava das brincadeiras no recreio, preferia ficar sentada debaixo de uma árvore, desenhando em um caderno velho. Seus desenhos mostravam casas sem portas, pessoas sem rostos, jardins sem flores. Quando perguntavam se estava tudo bem, Marina apenas balançava a cabeça e sorria timidamente. Certo dia, a professora de artes chamou Marina para uma conversa particular. Perguntou se ela estava feliz em casa, se tinha amigos, se brincava com o pai. Marina não soube o que responder. Ela queria dizer que não, que se sentia sozinha, que ninguém parecia se importar com ela. Mas as palavras ficaram presas na garganta. Em vez disso, apenas encolheu os ombros e murmurou que estava tudo bem. A professora não insistiu, mas anotou mentalmente que deveria ficar de olho naquela criança. Em casa, as coisas continuavam a se deteriorar. Clarice começou a impor regras cada vez mais rígidas. Marina não podia assistir televisão na sala, não podia comer fora dos horários estabelecidos, não podia fazer barulho depois das 8 da noite. Qualquer transgressão era motivo para sermões longos e humilhantes. Dona Estela reforçava as punições, sempre lembrando Marina de que ela deveria ser grata por ter um teto sobre a cabeça e comida no prato. Ricardo raramente presenciava essas cenas. Quando estava em casa, Clarice e Estela mudavam completamente de comportamento. Sorriam, faziam perguntas gentis, elogiavam Marina na frente dele. A menina percebia a farsa, mas não sabia como denunciá-la. Quem acreditaria em uma criança de 6 anos contra 2 mulheres adultas? Uma noite, Marina acordou com sede e desceu para a cozinha. A casa estava escura e silenciosa. Ela abriu a geladeira devagar, tentando não fazer barulho, e pegou uma garrafa de água. Foi quando ouviu vozes vindas da sala. Reconheceu imediatamente a voz de Clarice e de Dona Estela. Curiosa, aproximou-se e ficou escondida atrás da porta entreaberta. Elas estavam conversando sobre Ricardo. Dona Estela dizia que ele era um homem fácil de manipular, que acreditava em tudo que Clarice dizia. Clarice ria baixinho e comentava que o segredo era manter Marina longe do pai, fazer com que ele a visse cada vez menos. Assim, o vínculo entre eles enfraqueceria naturalmente, e Clarice teria controle total sobre a fortuna da família. Dona Estela aplaudia a estratégia da filha, dizendo que logo Marina seria apenas um detalhe insignificante naquela casa. Marina sentiu o coração acelerar. Ela não entendia completamente o que aquelas palavras significavam, mas sabia que havia algo muito errado acontecendo. Voltou para o quarto em silêncio, deitou-se na cama e abraçou o ursinho com força. As lágrimas escorreram pelo rosto, enquanto ela sussurrava para o brinquedo que tinha medo, que não sabia o que fazer. Na manhã seguinte, Marina tentou falar com o pai, esperou ele terminar o café da manhã e, com a voz trêmula, pediu para conversar. Ricardo olhou para ela distraidamente, já de pé e com o telefone tocando no bolso. Disse que estava atrasado para uma reunião importante, mas que conversariam mais tarde. Marina insistiu, dizendo que era urgente. Ricardo suspirou impaciente e pediu que ela falasse com Clarice, que ele não tinha tempo naquele momento. E saiu pela porta, deixando Marina sozinha na sala de jantar. Clarice apareceu minutos depois com um sorriso frio nos lábios. Perguntou do que Marina queria falar com o pai. A menina engoliu em seco e mentiu.
dizendo que era sobre a escola. Clarice estreitou os olhos desconfiada, mas não pressionou. Apenas disse que Marina deveria parar de incomodar o pai com coisas sem importância, que ele tinha responsabilidades sérias e não podia perder tempo com caprichos de criança. Os meses passaram e Marina foi se fechando cada vez mais. Ela parou de tentar se comunicar com o pai, parou de esperar que alguém notasse sua tristeza. Aceitou que aquela era sua realidade e tentou sobreviver da melhor forma possível. Na escola, suas notas começaram a cair. Ela tinha dificuldade para se concentrar, vivia cansada, parecia sempre distante. As professoras comentavam entre si que algo estava errado, mas não sabiam exatamente o que. Foi então que Dona Cristina, a antiga governanta da família, voltou a aparecer na vida de Marina. Cristina havia trabalhado na casa desde antes do nascimento da menina, tinha sido uma segunda mãe para ela quando Helena era viva. Mas Clarice a demitiu logo após o casamento, alegando que a casa não precisava de tantos funcionários. Cristina, porém, nunca esqueceu de Marina. Sempre que podia, passava em frente à mansão esperando ver a menina brincando no jardim, mas Marina nunca mais aparecia. Preocupada, Cristina decidiu ligar para Ricardo. Conseguiu o número do escritório e insistiu até ser atendida por ele. Disse que precisava conversar urgentemente sobre Marina, que estava preocupada com a menina. Ricardo, surpreendido pelo contato, concordou em encontrá-la em um café próximo ao escritório. No encontro, Cristina foi direta. Contou que havia ouvido histórias preocupantes sobre o que acontecia na casa, que vizinhos comentavam que nunca mais viam Marina, que a menina parecia ter desaparecido da vida social. Ricardo ficou na defensiva. Disse que Marina estava bem, apenas passando por uma fase de adaptação. Cristina não se convenceu. Olhou nos olhos dele e perguntou quando foi a última vez que ele realmente conversou com a filha, quando foi a última vez que brincou com ela, quando foi a última vez que a abraçou. Ricardo não soube responder. Aquela conversa ficou martelando na cabeça de Ricardo nos dias seguintes. Ele começou a observar mais a dinâmica da casa, a prestar atenção nos detalhes que antes ignorava. Notou que Marina sempre comia sozinha, que passava horas trancada no quarto, que evitava interagir com Clarice e Dona Estela. Notou também que sua filha estava mais magra, mais pálida, mais quieta. Algo estava errado, e ele não podia mais fingir que não via. Certa noite, Ricardo chegou em casa mais cedo que o normal. A mansão estava estranhamente silenciosa. Ele subiu as escadas e parou em frente ao quarto de Marina. A porta estava entreaberta. Ele espiou e viu a filha sentada no chão conversando baixinho com o ursinho velho. Ela dizia ao brinquedo que se sentia sozinha, que tinha medo, que queria que a mamãe voltasse. Ricardo sentiu o coração apertar. Pela primeira vez em muito tempo, ele realmente enxergou sua filha. Ele entrou no quarto devagar. Marina se assustou e abraçou, o ursinho com força, como se esperasse uma reprimenda. Ricardo ajoelhou-se ao lado dela e, pela primeira vez desde a morte de Helena, perguntou como ela estava de verdade. Marina não respondeu imediatamente. Ficou olhando para o pai com os olhos arregalados, tentando decidir se podia confiar nele. Finalmente, em um fio de voz, ela disse que não estava feliz, que sentia falta da mãe, que sentia falta dele, que não gostava de ficar sozinha o tempo todo. Ricardo a abraçou e Marina começou a chorar. Foram lágrimas acumuladas de meses, talvez anos de solidão e incompreensão. Ricardo também chorou, percebendo pela primeira vez o quanto havia falhado como pai. Naquela noite eles conversaram por horas. Marina contou sobre as regras rígidas, sobre os comentários maldosos, sobre a sensação constante de que ela era um incômodo na própria casa. Ricardo ouviu tudo em silêncio, sentindo a culpa crescer a cada palavra. Ele percebeu que, em sua busca por sucesso profissional, havia abandonado a pessoa mais importante de sua vida. No dia seguinte, Ricardo cancelou todas as suas reuniões. Levou Marina para passear no parque, algo que não faziam há anos. Eles andaram de mãos dadas, conversaram sobre coisas simples, riram de piadas bobas. Marina parecia uma criança diferente quando estava ao lado do pai, mais leve, mais feliz. Ricardo percebeu o quanto havia perdido ao se afastar dela,
Mas quando voltaram para casa, a atmosfera mudou novamente. Clarice e Dona Estela estavam esperando na sala, com expressões sérias. Clarice perguntou onde eles tinham estado, por que Ricardo havia faltado ao trabalho. Ele respondeu calmamente que havia passado o dia com a filha, que estava na hora de ele ser mais presente. Clarice forçou um sorriso e disse que achava maravilhoso, mas seu tom deixava claro que ela não estava satisfeita. Ricardo começou a chegar mais cedo em casa. Jantava com Marina, ajudava com a lição de casa, lia histórias antes de dormir. A menina florescia com a atenção do pai, voltava a sorrir, a brincar, a ser criança. Mas quanto mais próximo Ricardo ficava de Marina, mais Clarice se afastava. Ela começou a fazer comentários ácidos sobre a relação entre pai e filha, insinuando que Ricardo estava sendo excessivamente protetor, que estava mimando Marina. Dona Estela apoiava a filha em cada crítica. Dizia que Ricardo estava perdendo o foco, que estava colocando a empresa em risco ao diminuir a carga de trabalho. Ela lembrava constantemente que ele tinha obrigações financeiras, funcionários dependendo dele, contratos a cumprir. Ricardo sentia a pressão, mas pela primeira vez na vida, ele priorizou a filha. A tensão na casa crescia dia após dia. Clarice começou a mudar de estratégia. Se não podia afastar Marina do pai, tentaria convencê-lo de que a menina precisava de uma escola especial, um lugar onde recebesse mais atenção e estrutura. Ela sugeriu internatos, instituições de ensino longe de São Paulo. Ricardo recusou categoricamente. Marina não sairia de perto dele. Foi então que aconteceu algo inesperado. Marina adoeceu. Começou com uma febre alta que não baixava, seguida de uma fraqueza extrema. Ricardo a levou ao hospital imediatamente. Os médicos fizeram diversos exames e descobriram que a menina estava com anemia profunda e sinais de estresse crônico. Perguntaram sobre a rotina dela, a alimentação, o ambiente familiar. Ricardo não soube responder com precisão. Ele percebeu envergonhado que não conhecia os detalhes da vida cotidiana da própria filha. A médica que atendeu Marina, doutora Beatriz, era uma profissional experiente e atenciosa. Ela notou algo nos olhos da menina, uma tristeza que ia além da doença física. Pediu para falar a sós com Marina e, em uma conversa delicada, tentou entender o que estava acontecendo. Marina, fraca, mas corajosa, contou um pouco sobre como se sentia em casa, sobre a solidão, sobre as palavras duras que ouvia. Doutora Beatriz tomou nota de tudo e depois chamou Ricardo para uma conversa particular. Ela foi clara e direta. Disse que Marina não estava apenas fisicamente doente, mas emocionalmente abalada. Que crianças não adoecem assim sem motivo, que o corpo reflete o que a mente sofre. Sugeriu que Ricardo procurasse ajuda profissional para a filha, talvez uma psicóloga infantil, e, mais importante, que ele investigasse o que realmente estava acontecendo em casa. Ricardo saiu do hospital com Marina nos braços e uma certeza crescendo no peito. Ele havia sido negligente, havia confiado cegamente em Clarice, havia ignorado os sinais. Mas isso ia acabar. Ele não permitiria que sua filha sofresse mais. Pela primeira vez desde que Helena partiu, Ricardo sentiu que estava realmente acordando para a vida, para o que realmente importava. Naquela noite, ele colocou Marina para dormir e ficou sentado ao lado da cama dela até ter certeza de que estava dormindo. Olhou para o ursinho velho que ela segurava contra o peito e sentiu uma mistura de amor e arrependimento. Ele havia falhado, mas ainda tinha tempo de consertar. Ainda tinha tempo de ser o pai que Marina merecia. Do lado de fora do quarto, Clarice observava a cena com olhos frios. Ela sabia que estava perdendo o controle, que Ricardo estava escapando de suas garras, e pessoas como Clarice não aceitavam perder. Ela desceu as escadas e foi conversar com a mãe. Juntas, elas começaram a tramar algo novo, algo que garantiria que nada nem ninguém tirasse delas o que haviam conquistado. A batalha estava apenas começando, e Marina, sem saber, estava no centro de uma guerra silenciosa, que definiria o futuro de todos. Os dias seguintes trouxeram mudanças sutis, mas significativas na rotina da mansão.
Ricardo cumpriu sua promessa e passou a dedicar mais tempo a Marina. Ele reduziu sua carga de trabalho pela metade, delegou projetos importantes para sócios de confiança e estabeleceu um horário fixo para chegar em casa. Todas as noites, antes das 7. Era uma revolução na vida de um homem que costumava trabalhar até a madrugada. Marina florescia com a atenção renovada do pai. Suas bochechas voltaram a ter cor, o brilho retornou aos olhos castanhos e ela começou a sorrir com mais frequência. Juntos, eles criaram pequenos rituais. Café da manhã sempre à mesa conversando sobre sonhos da noite anterior, caminhadas no jardim após o jantar, histórias inventadas antes de dormir. Ricardo descobriu que sua filha tinha uma imaginação fértil e uma sensibilidade impressionante. Ela inventava personagens, criava mundos inteiros, desenhava castelos feitos de nuvens. Como ele havia perdido tudo aquilo? Doutora Beatriz recomendou uma psicóloga infantil chamada Laura Mendes, uma profissional renomada que trabalhava com crianças em situações delicadas. Ricardo marcou a primeira consulta sem hesitar. Laura era uma mulher de 40 anos, cabelos grisalhos presos em um coque frouxo, óculos de armação colorida e um sorriso genuíno que imediatamente deixava as crianças à vontade. Na primeira sessão, Marina estava tímida e agarrada ao ursinho velho. Laura não forçou a conversa. Em vez disso, ela ofereceu lápis de cor e papel dizendo que Marina podia desenhar o que quisesse enquanto elas ficavam ali juntas. Aos poucos, a menina começou a se soltar. Desenhou uma casa grande com muitas janelas fechadas, um jardim sem flores e 2 figuras femininas de preto ao fundo. Laura não fez perguntas invasivas, apenas anotou mentalmente os detalhes e continuou, construindo a confiança. Enquanto Marina ia para as sessões de terapia, Ricardo começou a investigar mais profundamente o que realmente acontecia em casa quando ele não estava. Conversou discretamente com os funcionários que ainda trabalhavam na mansão, o motorista, a cozinheira, o jardineiro. Todos pareciam ter medo de falar abertamente, mas nas entrelinhas das respostas vagas, Ricardo percebeu que havia muito mais acontecendo do que ele imaginava. A cozinheira, Dona Neuza, uma senhora de 60 anos que trabalhava para a família há décadas, foi a primeira a quebrar o silêncio. Em uma manhã, quando Clarice e Estela haviam saído para fazer compras, ela puxou Ricardo para um canto da cozinha e, com os olhos marejados, contou que Marina frequentemente aparecia na cozinha pedindo comida porque não tinha comido o suficiente no jantar, que a menina era impedida de comer fora dos horários, que muitas vezes era mandada para o quarto sem terminar a refeição por motivos banais. Dona Neuza disse que tentava esconder lanchinhos no quarto de Marina, mas Clarice descobriu e ameaçou demiti-la se ela continuasse. Ricardo sentiu a raiva crescer em seu peito. Como ele não havia percebido nada disso? Como havia sido tão cego? Ele agradeceu a Dona Neuza pela coragem e prometeu que aquilo mudaria imediatamente. A cozinheira suspirou aliviada, mas alertou que Clarice e Dona Estela não aceitariam facilmente perder o controle que haviam conquistado. Naquela mesma tarde, Ricardo confrontou Clarice. Ele esperou Marina sair para a sessão com Laura e pediu uma conversa particular com a esposa. Clarice entrou no escritório com um sorriso confiante, mas esse sorriso desapareceu quando Ricardo começou a fazer perguntas diretas sobre a rotina de Marina, sobre as regras da casa, sobre o tratamento que sua filha recebia. Clarice manteve a compostura e respondeu calmamente que estava apenas educando a menina, estabelecendo limites saudáveis. Disse que crianças precisam de disciplina, de rotina, de consequências para suas ações. Ricardo retrucou, perguntando por que Marina estava desnutrida, por que tinha sinais de estresse crônico, por que havia parado de sorrir. Clarice começou a ficar na defensiva, alegando que ele estava exagerando, que estava sendo influenciado por pessoas que não entendiam de educação infantil. A discussão esquentou. Ricardo, pela primeira vez desde o casamento, levantou a voz. Disse que a partir daquele momento, as regras da casa seriam diferentes. Marina teria liberdade para comer quando quisesse, brincar onde quisesse, fazer barulho como qualquer criança saudável faz.
Clarice tentou argumentar, mas Ricardo foi irredutível. Ele era o dono da casa, o pai de Marina, e suas decisões seriam respeitadas. Clarice saiu do escritório com o rosto vermelho de raiva contida. Ela subiu as escadas e encontrou a mãe no quarto. Dona Estela estava tomando chá e lendo uma revista de fofocas. Quando Clarice contou o que havia acontecido, a expressão de Dona Estela mudou completamente. Ela deixou a xícara de lado e disse com uma voz fria que elas não podiam permitir que Ricardo as afastasse da fortuna que estavam tão perto de garantir. Precisavam agir rápido, antes que ele tomasse decisões mais drásticas. Dona Estela tinha um plano. Ela conhecia um advogado chamado Maurício Torres, um homem sem escrúpulos que fazia qualquer coisa por dinheiro. Maurício já havia ajudado Estela em questões legais duvidosas no passado. E ela sabia que ele seria a pessoa perfeita para criar um esquema que garantisse que Clarice ficasse com uma parte substancial dos bens de Ricardo em caso de separação. O primeiro passo seria manipular documentos, criar provas falsas de que Clarice havia investido dinheiro próprio na empresa de Ricardo, tornando-a sócia de fato, enquanto as duas mulheres tramavam no andar de cima. Marina voltava da sessão com Laura, segurando a mão do pai. Ela parecia mais leve, mais animada. Laura havia explicado a Ricardo que a terapia estava progredindo bem, que Marina era uma criança resiliente e inteligente, mas que precisaria de tempo e muito apoio para se recuperar emocionalmente. Ricardo agradeceu e prometeu estar presente em cada passo do caminho. À noite, durante o jantar, a tensão na mesa era palpável. Clarice e Dona Estela comiam em silêncio, com expressões fechadas. Marina, sentada ao lado do pai, conversava animadamente sobre um desenho que havia feito na sessão. Ricardo ouvia atento, fazendo perguntas, rindo das histórias inventadas pela filha. Clarice observava a cena com desprezo mal disfarçado, mas não disse nada. Ela sabia que precisava ser estratégica, que um movimento em falso poderia arruinar tudo. Depois do jantar, Ricardo colocou Marina para dormir e desceu para conversar novamente com Clarice. Desta vez, ele foi mais direto. Disse que havia pensado muito sobre o futuro deles e que precisava de honestidade. Ela realmente amava Marina? Estava realmente disposta a ser uma mãe para sua filha? Clarice hesitou por um momento, percebendo que aquela era uma pergunta. Armadilha. Ela respondeu com cuidado, dizendo que sim, que obviamente se importava com Marina, mas que educação era diferente de amizade, que não se comprava o amor de uma criança com permissividade. Ricardo não se convenceu. Ele conhecia Clarice havia tempo suficiente para perceber quando ela estava mentindo. Seus olhos não se iluminavam ao falar de Marina, sua voz não carregava afeto genuíno. Era tudo calculado, medido, artificial. Ele sentiu um calafrio percorrer a espinha. Com quem ele havia se casado? Quem era aquela mulher de verdade? Nos dias seguintes, Ricardo começou a procurar ajuda profissional para entender melhor sua situação. Conversou com um psicólogo particular, Dr. Fernando Alves, que atendia executivos com problemas pessoais. Nas sessões, Ricardo falou sobre a culpa que sentia, sobre como havia se perdido no trabalho após a morte de Helena, sobre como havia falhado com Marina. Dr. Fernando ouviu tudo com paciência e então fez uma pergunta que mudou tudo. Por que Ricardo havia se casado com Clarice tão rapidamente? O que ele estava realmente buscando? Ricardo ficou em silêncio. Ele não tinha uma resposta pronta. Pensou por longos minutos e finalmente admitiu que estava tentando preencher um vazio, que queria que alguém organizasse sua vida, que cuidasse das coisas enquanto ele trabalhava. Ele não havia se casado por amor, mas por conveniência, e Marina havia pagado o preço dessa decisão egoísta. Dr. Fernando explicou que muitas pessoas tomam decisões erradas quando estão em luto, que é normal buscar soluções rápidas para dores profundas. Mas agora, Ricardo tinha a chance de corrigir o rumo, de priorizar o que realmente importava. Ele sugeriu que Ricardo considerasse seriamente a possibilidade de separação, caso não houvesse mais amor ou respeito no casamento. A vida era curta demais para viver em um relacionamento tóxico,
especialmente com uma criança envolvida. A ideia de separação começou a ganhar força na mente de Ricardo. Ele percebeu que não amava mais Clarice, talvez nunca tivesse amado de verdade. O que sentia por ela era, no máximo, gratidão por ter organizado sua casa, cuidado de detalhes práticos. Mas isso não era base para um casamento. E definitivamente não justificava manter Marina em um ambiente onde ela se sentia infeliz. Mas antes de tomar qualquer decisão, Ricardo precisava ter certeza de que Marina estaria protegida. Ele marcou uma reunião com seu advogado pessoal, Dr. Henrique Carvalho, um homem de 50 anos, sério e extremamente competente. Ricardo explicou a situação e pediu conselhos sobre como proceder em caso de divórcio. Dr. Henrique ouviu atentamente e alertou que processos de separação podiam ser complicados, especialmente quando havia patrimônio envolvido. Ele sugeriu que Ricardo começasse a documentar tudo, reunir evidências de que Clarice não estava cumprindo seu papel de madrasta adequadamente. Ricardo se sentiu desconfortável com a ideia de espionar a própria esposa, mas entendeu que era necessário. Ele começou a prestar mais atenção nas interações entre Clarice e Marina, a anotar comentários maldosos, a gravar discretamente algumas conversas. Quanto mais ele observava, mais se horrorizava. Clarice era fria e distante com Marina. Tratava a menina como um objeto inconveniente. Nunca demonstrava afeto genuíno. Marina, por sua vez, começava a abrir mais nas sessões com Laura. Ela contou sobre os meses de solidão, sobre o medo constante de fazer algo errado, sobre a sensação de ser invisível na própria casa. Laura trabalhava com ela técnicas de expressão emocional, ensinava que sentimentos não eram errados, que era normal sentir raiva, tristeza, medo. Marina desenhava muito, criava histórias, brincava com bonecos que representavam sua família. Aos poucos, ela estava encontrando sua voz. Uma tarde, enquanto Ricardo trabalhava em casa, ele ouviu um barulho estranho vindo do quarto de Marina. Subiu correndo e encontrou a filha chorando, sentada no chão com o ursinho velho destroçado. Os braços do brinquedo haviam sido arrancados, a costura desfeita, o enchimento espalhado pelo chão. Marina soluçava desesperadamente, tentando juntar os pedaços. Ricardo ajoelhou-se ao lado dela e perguntou o que havia acontecido. Entre lágrimas, Marina contou que Dona Estela havia entrado no quarto e dito que aquele ursinho velho era nojento, cheio de germes, inapropriado para uma menina de família. Ela tentou jogá-lo no lixo, mas Marina se recusou a entregar. Então, Dona Estela simplesmente pegou o brinquedo com força e o rasgou, dizendo que era para o bem da menina. Ricardo sentiu uma fúria que nunca havia experimentado antes. Ele pegou Marina no colo, levou-a para seu próprio quarto e a acalmou com palavras suaves. Depois, pegou os pedaços do ursinho e prometeu que eles consertariam juntos, que o brinquedo ficaria novo de novo. Marina se agarrou ao pai e disse, pela primeira vez em muito tempo, que o amava. Ricardo sentiu os olhos encherem de lágrimas. Como ele havia deixado as coisas chegarem àquele ponto? Ele desceu as escadas como um furacão. Encontrou Dona Estela na sala, tranquilamente assistindo televisão. Sem gritar, mas com uma voz gélida que não admitia réplica, Ricardo disse que ela havia cruzado todos os limites. Que ninguém, absolutamente ninguém, tinha o direito de destruir algo que pertencia a Marina, especialmente um objeto com tanto valor emocional. Dona Estela tentou se defender, dizendo que era apenas um brinquedo velho, mas Ricardo a interrompeu. Ele disse que ela teria uma semana para encontrar outro lugar para morar. Ela não era mais bem-vinda naquela casa. Dona Estela ficou lívida. Ela levantou-se da poltrona e gritou que ele não podia expulsá-la, que era a mãe de sua esposa, que tinha todo o direito de estar ali. Ricardo manteve a calma e respondeu que a casa era dele, que as regras eram dele, e que ela havia perdido o privilégio de viver ali no momento em que machucou sua filha. Ela poderia ficar na casa por uma semana para organizar suas coisas, mas depois disso, ele não queria vê-la novamente. Clarice chegou em casa minutos depois e encontrou a mãe histérica, fazendo as malas e chorando. Quando soube o que havia acontecido,
ela foi direto confrontar Ricardo. A discussão foi intensa. Clarice acusou Ricardo de ser injusto, de estar sendo manipulado pela filha, de não entender que educação exigia pulso firme. Ricardo retrucou, dizendo que havia uma diferença entre educação e crueldade, que destruir o único objeto que conectava Marina à memória da mãe era inadmissível. A briga terminou com Clarice dando um ultimato. Ou Dona Estela ficava, ou ela também iria embora. Ricardo, para surpresa da esposa, respondeu calmamente que ela estava livre para fazer suas escolhas, mas que ele não mudaria de ideia. Clarice percebeu que havia perdido o controle da situação. Ela subiu para o quarto, bateu a porta e ligou imediatamente para o advogado Maurício Torres. Maurício atendeu no segundo toque. Clarice explicou rapidamente a situação e disse que precisavam acelerar o plano. Ela não podia correr o risco de ser expulsa da casa sem garantias financeiras. Maurício disse que precisaria de alguns dias para preparar os documentos falsos, mas que faria tudo o mais rápido possível. Ele sugeriu que Clarice tentasse ganhar tempo, que fingisse arrependimento, que fizesse Ricardo acreditar que ela mudaria. Clarice seguiu o conselho. Na manhã seguinte, ela procurou Ricardo e pediu desculpas. Disse que a mãe havia exagerado, que ela própria estava sob muito estresse e que queria uma nova chance. Prometeu que tentaria construir uma relação melhor com Marina, que seria mais paciente e mais carinhosa. Ricardo quis acreditar. Ele não queria destruir seu casamento, não queria causar mais instabilidade na vida de Marina. Mas algo dentro dele permanecia desconfiado. Ele concordou em dar uma nova chance, mas manteve firme a decisão sobre Dona Estela. Ela teria que sair. Clarice fingiu aceitar, mas por dentro fervia de raiva. Como ela permitiria que tudo pelo que havia trabalhado escapasse entre seus dedos? Ela e a mãe começaram a se encontrar secretamente em cafés e restaurantes, planejando os próximos passos. Maurício Torres, o advogado, trabalhava nos documentos falsificados. Ele criou contratos retroativos que sugeriam que Clarice havia investido uma quantia substancial de dinheiro próprio na empresa de Ricardo. Falsificou assinaturas, criou registros bancários inexistentes. Construiu uma narrativa convincente. Se Ricardo quisesse se separar, ele descobriria que Clarice tinha direito à metade de tudo. Enquanto isso, na casa, Clarice fingia estar mudando. Ela sorria mais para Marina, fazia perguntas sobre a escola, até ofereceu ajuda com as lições de casa. Marina, condicionada pela esperança infantil de que as coisas poderiam melhorar, começou a se abrir um pouco. Ricardo observava tudo com otimismo cauteloso. Talvez Clarice realmente estivesse disposta a mudar. Talvez eles pudessem ser uma família de verdade. Mas Laura Mendes, a psicóloga, não estava convencida. Em uma das sessões com Ricardo, ela alertou que mudanças genuínas levam tempo e requerem esforço profundo. Que pessoas não transformam padrões de comportamento da noite para o dia. Ela sugeriu que Ricardo permanecesse vigilante, que não baixasse a guarda tão facilmente. Ele agradeceu o conselho, mas continuou querendo acreditar no melhor. Uma noite, Marina teve um pesadelo terrível. Ela acordou gritando, suada e tremendo. Ricardo correu para o quarto e a encontrou agarrada aos pedaços do ursinho que eles haviam tentado costurar juntos. Ela chorava convulsivamente, dizendo que tinha sonhado que Dona Estela voltava e levava ela embora para um lugar escuro onde ninguém podia encontrá-la. Ricardo a abraçou forte e sussurrou que nada de ruim aconteceria, que ele estava ali para protegê-la sempre. Clarice apareceu na porta do quarto, com uma expressão que Ricardo não conseguiu decifrar. Era preocupação genuína ou apenas uma performance? Ela se ofereceu para fazer um chá calmante para Marina. Ricardo aceitou, agradecido. Alguns minutos depois, Clarice voltou com uma xícara de chá de camomila. Marina bebeu devagar e aos poucos foi se acalmando. Ricardo ficou ao lado dela, até ter certeza de que estava dormindo novamente. Quando voltou para o quarto, encontrou Clarice acordada, olhando pela janela. Ele perguntou se estava tudo bem. Ela se virou e pela primeira vez pareceu genuinamente vulnerável. Disse que estava cansada de brigas, que queria paz, que estava disposta a tentar ser uma família de verdade.
Ricardo a abraçou, querendo acreditar que aquilo era real. Mas no fundo de sua mente, uma voz pequena continuava alertando que algo não estava certo. Nos dias seguintes, a dinâmica da casa parecia finalmente estar melhorando. Marina voltou a frequentar a escola com mais entusiasmo, suas notas melhoraram, ela fez novos amigos. Clarice mantinha a fachada de madrasta atenciosa, sempre presente nas refeições, sempre perguntando sobre o dia da menina. Dona Estela havia finalmente deixado a casa, instalando-se em um apartamento que Ricardo pagou por 3 meses para facilitar a transição. Mas longe dos olhos de Ricardo, as coisas eram diferentes. Maurício Torres finalizou os documentos falsos e os entregou a Clarice. Ela os guardou em um cofre particular, esperando o momento certo de usá-los. Dona Estela, em seu novo apartamento, continuava tramando. Ela havia contratado um investigador particular para seguir Ricardo, procurar qualquer informação que pudesse ser usada contra ele. O investigador, um homem chamado Paulo Silva, era eficiente e discreto. Ele seguiu Ricardo por semanas, anotando sua rotina, suas visitas ao escritório, seus encontros com o advogado Henrique Carvalho. Foi assim que Clarice descobriu que Ricardo estava considerando o divórcio. Paulo conseguiu fotografar Ricardo saindo do escritório de Henrique com uma pasta de documentos e, através de contatos, descobriu que aqueles documentos eram relacionados a um processo de separação. Clarice ficou furiosa quando recebeu a informação. Ela percebeu que todo seu esforço para fingir mudança havia sido em vão. Ricardo já estava planejando deixá-la, mas ela não seria pega desprevenida. Ela ligou para Maurício e marcou uma reunião urgente. Juntos, eles começaram a preparar uma ofensiva legal, antecipando-se aos movimentos de Ricardo. Ricardo, por sua vez, sentia que finalmente havia encontrado um caminho. Ele havia tomado a decisão de se divorciar, mas faria isso da maneira mais civilizada possível. Ofereceria a Clarice uma quantia generosa para que ela saísse de suas vidas sem brigas, sem escândalos. Ele achava que isso seria suficiente. Como ele estava enganado. A guerra estava apenas começando e Marina, inocente e em processo de cura, estava prestes a ser arrastada para o centro de uma batalha que testaria todos os limites de amor, lealdade e justiça. A manhã estava cinzenta quando Ricardo acordou com um pressentimento ruim. Ele havia sonhado com Helena, sua falecida esposa. No sonho, ela estava no jardim colhendo flores e olhava para ele com uma expressão de preocupação, como se quisesse alertá-lo sobre algo. Ricardo tentou se aproximar, mas ela desapareceu entre as árvores. Ele acordou com o coração acelerado e a certeza de que algo importante estava prestes a acontecer. Desceu para a cozinha e encontrou Marina já acordada, tomando café com Dona Neuza. A menina sorria enquanto contava sobre um projeto de ciências na escola. Ver a filha feliz trazia algum conforto para o peito apertado de Ricardo. Ele serviu-se de café e juntou-se a elas na mesa. Clarice ainda não havia descido, o que era estranho para alguém que costumava acordar cedo. Foi então que o telefone tocou. Era Henrique Carvalho, o advogado de Ricardo. Sua voz estava tensa e ele pediu uma reunião urgente naquela mesma manhã. Ricardo concordou imediatamente e, após levar Marina para a escola, dirigiu-se ao escritório de Henrique no centro de São Paulo. Quando chegou, Henrique o esperava com uma expressão grave. Sobre a mesa havia uma pilha de documentos. O advogado começou explicando que havia recebido uma notificação judicial naquela manhã. Clarice havia se antecipado e entrado com um pedido de separação, alegando abandono afetivo e exigindo metade de todos os bens de Ricardo, incluindo participação na empresa. Ricardo ficou atônito. Como assim metade? Eles haviam se casado em regime de separação total de bens, especificamente para evitar esse tipo de situação. Henrique suspirou e mostrou os documentos que Clarice havia apresentado ao tribunal. Contratos que supostamente provavam que ela havia investido dinheiro próprio na empresa de Ricardo, tornando-se sócia de fato. Havia registros bancários, transferências, assinaturas. Ricardo examinou os papéis com incredulidade crescente. Ele não reconhecia nenhuma daquelas transações.
As assinaturas pareciam as dele, mas algo estava errado. Henrique concordou e disse que claramente aqueles documentos eram falsificados, mas provar isso levaria tempo e recursos. Maurício Torres, o advogado de Clarice, era conhecido por usar táticas duvidosas, mas era extremamente hábil em cobrir seus rastros. A cabeça de Ricardo girava. Como havia se enganado tanto com Clarice? Como não percebeu que ela era capaz de tamanha artimanha? Henrique colocou a mão no ombro do amigo e disse que eles lutariam, que não deixariam que aquela fraude prosperasse. Mas alertou que o processo seria longo, cansativo e público. A imprensa inevitavelmente descobriria, e o nome de Ricardo seria arrastado pela lama. Ricardo pensou imediatamente em Marina. Como aquilo afetaria sua filha? Ela finalmente estava começando a se recuperar, a confiar novamente. Um escândalo público poderia destruir todo o progresso que haviam feito. Ele perguntou a Henrique se havia alguma forma de resolver aquilo discretamente. O advogado respondeu que poderiam tentar uma mediação, mas Clarice claramente não estava interessada em acordos amigáveis. Ela queria guerra. Quando Ricardo voltou para casa, Clarice estava na sala, tomando chá e lendo uma revista como se nada tivesse acontecido. Ele entrou e fechou a porta atrás de si. A tensão no ar era palpável. Clarice levantou os olhos lentamente e sorriu com frieza. Ricardo perguntou se ela realmente acreditava que conseguiria enganá-lo com documentos falsos. Clarice respondeu calmamente que não eram falsos, que ela havia sim investido na empresa e que tinha provas disso. Ricardo riu sem humor. Disse que sabia exatamente o que ela estava fazendo, que conhecia homens como Maurício Torres, que já tinha visto esquemas similares antes. Clarice manteve a compostura e respondeu que ele poderia pensar o que quisesse, mas que os tribunais decidiriam quem estava com a verdade, e insinuou que talvez Ricardo devesse considerar um acordo antes que as coisas ficassem ainda mais feias. A discussão foi interrompida quando Marina chegou da escola. Ela entrou pela porta, animada para contar sobre o dia, mas parou ao ver a expressão dos adultos. O sorriso desapareceu de seu rosto. Ricardo rapidamente recompôs-se e abraçou a filha, dizendo que estava tudo bem, apenas uma conversa de adultos. Mas Marina não era tola. Ela sabia que algo estava errado. Naquela noite, Ricardo teve uma longa conversa com Marina. Ele explicou da forma mais simples e honesta possível que ele e Clarice estavam tendo problemas e que talvez não morassem mais juntos. Marina perguntou se era culpa dela. Ricardo sentiu o coração partir. Ele abraçou a filha com força e disse que não, que jamais seria culpa dela, que às vezes os adultos tomam decisões erradas e precisam corrigi-las. Marina perguntou se Clarice iria embora. Ricardo disse que provavelmente sim. A menina ficou em silêncio por um momento e então sussurrou que estava aliviada, que nunca se sentiu amada por Clarice, que sempre soube que ela era falsa. Ricardo ficou surpreso com a percepção da filha. Crianças realmente viam o que os adultos escolhiam ignorar. Nos dias seguintes, a tensão na casa tornou-se insuportável. Clarice mudou-se para o quarto de hóspedes e mal falava com Ricardo. Ela passava horas ao telefone com Maurício, planejando estratégias. Dona Estela voltou a aparecer com frequência, sempre com comentários venenosos sobre Ricardo, sempre tentando manipular a situação a favor da filha. Henrique Carvalho contratou um perito grafotécnico para analisar os documentos apresentados por Clarice. O especialista, professor Renato Dias, era uma referência nacional em identificação de fraudes documentais. Ele examinou cada papel meticulosamente, comparando as assinaturas, analisando a composição do papel, verificando datas de carimbos. Após 2 semanas de trabalho intenso, ele entregou seu laudo. Os documentos eram indubitavelmente falsificados. As assinaturas de Ricardo haviam sido copiadas de outros documentos legítimos, mas a pressão da caneta era diferente, indicando que foram reproduzidas digitalmente e depois impressas. Alguns dos registros bancários eram de instituições que nem sequer operavam nas datas indicadas. Era uma fraude grosseira para quem soubesse onde procurar. Henrique
imediatamente entrou com uma ação criminal contra Clarice e Maurício Torres por falsificação de documentos. A polícia foi acionada e uma investigação formal começou. Maurício tentou se desvincular do caso, alegando que havia recebido os documentos de Clarice e não tinha conhecimento de que eram falsos. Mas os investigadores encontraram e-mails trocados entre ele e uma gráfica especializada em reprodução de papéis antigos, o que o incriminava diretamente. Quando os oficiais de justiça chegaram para notificar Clarice sobre o processo criminal, ela estava na sala com Dona Estela. As duas ficaram lívidas. Clarice tentou manter a compostura, mas suas mãos tremiam ao assinar o recebimento da notificação. Ela percebeu que havia subestimado Ricardo, que havia jogado alto demais e agora estava prestes a perder tudo. Dona Estela entrou em pânico. Ela começou a gritar que aquilo era perseguição, que Ricardo estava usando seu poder e dinheiro para destruí-las. Mas os oficiais foram firmes e explicaram que falsificação de documentos era crime grave, passível de anos na cadeia. Elas teriam que comparecer à delegacia para prestar depoimento. Naquela noite, Clarice procurou Ricardo. Pela primeira vez, ela parecia realmente assustada. Tentou negociar, disse que poderia desistir de tudo, que poderia simplesmente ir, embora se ele retirasse as acusações criminais. Ricardo a olhou com uma mistura de pena e desprezo. Disse que aquilo não dependia mais só dele, que a justiça seguiria seu curso, que ela teria que responder pelos próprios atos. Clarice começou a chorar. Não eram lágrimas de arrependimento, mas de frustração. Ela disse que só queria ter segurança financeira, que havia se casado com Ricardo porque pensava que ele cuidaria dela. Ricardo respondeu que casamento não era um negócio, que ela havia escolhido o caminho errado ao tentar enganá-lo. E que, pior de tudo, ela havia feito Marina sofrer no processo. Ao mencionar Marina, Clarice mudou de tom. Ela ficou na defensiva e disse que nunca havia machucado a menina, que apenas tentava educá-la. Ricardo retrucou com todos os exemplos que havia documentado. Os comentários cruéis, as restrições alimentares, a destruição do ursinho, o isolamento emocional. Clarice tentou se justificar, mas Ricardo a interrompeu. Ele disse que não queria ouvir mais desculpas, que ela teria que lidar com as consequências de suas escolhas. A situação ficou ainda mais complicada quando a imprensa descobriu o caso. Uma jornalista investigativa chamada Beatriz Cardoso, do maior jornal de São Paulo, recebeu uma denúncia anônima sobre o processo. Ela começou a investigar e logo descobriu toda a trama: o casamento rápido, os documentos falsificados, o processo de divórcio fraudulento. Era uma história perfeita para manchetes. Quando a matéria foi publicada, a vida de Ricardo virou de cabeça para baixo. Repórteres acamparam na frente da mansão, ligavam para seu celular a qualquer hora, perseguiam seu carro. Marina teve que faltar à escola por uma semana, porque os jornalistas tentavam abordá-la. Ricardo fez o possível para proteger a filha, mas era impossível controlar a situação completamente. Alguns veículos retrataram Ricardo como vítima de uma golpista. Outros insinuavam que ele era um homem negligente, que havia falhado como pai. Clarice deu entrevistas tentando se fazer de vítima, alegando que era uma mulher abandonada que apenas lutava por seus direitos. Mas quanto mais ela falava, mais furos apareciam em sua história. Foi então que Cristina, a antiga governanta, decidiu dar um passo à frente. Ela procurou Beatriz Cardoso e contou tudo o que havia visto durante os anos em que trabalhou na casa. Falou sobre como Marina era tratada, sobre as regras absurdas, sobre o medo constante em que a menina vivia. Cristina tinha até algumas gravações em áudio que havia feito em seu celular, registros de momentos em que presenciou Clarice e Dona Estela sendo cruéis com Marina. Quando essas gravações foram tornadas públicas, a opinião pública virou completamente contra Clarice. As redes sociais explodiram com comentários indignados. Pessoas pediam justiça para Marina, exigiam que Clarice fosse punida severamente. Dona Estela foi fotografada tentando fugir dos repórteres e a imagem viralizou, sendo transformada em memes e piadas. Maurício Torres teve sua licença
para advogar suspensa temporariamente enquanto a Ordem dos Advogados investigava suas práticas. Ele tentou negociar um acordo de delação premiada, oferecendo entregar outros casos em que havia fabricado provas em troca de uma pena menor. Mas os promotores não estavam interessados em acordos. Queriam fazer um exemplo, mostrar que fraudes não seriam toleradas. Durante todo esse caos, Ricardo tentava manter Marina protegida e estável. Eles começaram a passar os fins de semana em um sítio no interior, longe dos holofotes e das câmeras. Ali, Marina podia correr pelo campo, brincar com animais, simplesmente ser criança. Ricardo percebia como ela florescia quando estava longe de toda aquela loucura. Laura Mendes, a psicóloga, continuava trabalhando com Marina. As sessões agora incluíam técnicas para lidar com a exposição pública, para processar o fato de que sua história estava sendo contada para o país inteiro. Marina mostrava uma resiliência impressionante. Ela disse a Laura que não tinha vergonha do que havia acontecido, que não era culpa dela, que estava apenas feliz por finalmente ter seu pai de volta. O julgamento foi marcado para 3 meses depois. Henrique preparou um caso sólido, com o laudo do perito, as gravações de Cristina, depoimentos de outros funcionários e registros médicos de Marina mostrando os efeitos do estresse crônico. Era impossível que Clarice e Maurício escapassem da condenação. Mas antes do julgamento, aconteceu algo inesperado. Dona Estela sofreu um colapso nervoso. A pressão da exposição pública, o medo da prisão, a vergonha de ver sua farsa desmascarada foram demais para ela. Ela foi internada em uma clínica psiquiátrica em estado delicado. Clarice, pela primeira vez, pareceu genuinamente abalada ao ver a mãe naquela condição. Ricardo, apesar de tudo, sentiu uma pontada de compaixão. Ele não desejava ver ninguém sofrendo, mesmo aquelas que haviam causado tanto dano. Mas também sabia que compaixão não significava absolvição. Elas teriam que responder por seus atos, mas ele torcia para que, de alguma forma, encontrassem paz e redenção no futuro. Marina perguntou ao pai se Dona Estela ficaria bem. Ricardo explicou que ela estava doente, que às vezes as pessoas fazem coisas ruins porque estão sofrendo por dentro. Marina refletiu sobre isso e disse que tinha pena de Clarice e Dona Estela, que devia ser triste viver sendo má, sem saber como amar de verdade. Ricardo ficou impressionado com a sabedoria da filha. Aos 7 anos, ela já entendia coisas que muitos adultos levam uma vida inteira para aprender. À medida que o julgamento se aproximava, Ricardo tomou uma decisão importante. Ele percebeu que havia passado anos perseguindo sucesso profissional, acumulando riqueza, expandindo negócios. Mas nada disso importava realmente. O que importava era estar presente na vida de Marina, construir memórias, ensinar valores, dar amor. Ele decidiu vender parte de sua empresa, reduzir drasticamente sua carga de trabalho e dedicar-se integralmente à paternidade. Seus sócios ficaram surpresos, mas respeitaram a decisão. Ricardo explicou que havia aprendido da forma mais difícil que tempo não volta, que infância passa rápido, que relacionamentos não podem ser terceirizados. Ele queria estar em cada apresentação escolar, em cada aniversário, em cada momento importante da vida de Marina. A notícia da venda parcial da empresa causou comoção no mercado financeiro. Alguns analistas criticaram a decisão, dizendo que Ricardo estava sendo emocional. Outros aplaudiram, vendo nele um exemplo de alguém que teve a coragem de priorizar família sobre fortuna. Ricardo não se importava com as opiniões alheias. Ele sabia o que era certo para ele e para sua filha. Clarice, ao saber da venda, entrou em contato através de Maurício. Ela tentou renegociar, alegando que tinha direito a parte do valor da venda. Henrique respondeu prontamente que ela não tinha direito a nada, que todos os documentos que apresentava eram falsos e que ela deveria se concentrar em preparar sua defesa criminal. A última tentativa de Clarice foi escrever uma carta para Marina. Uma carta longa, cheia de desculpas e justificativas. Ela dizia que nunca quis fazer mal, que estava confusa, que esperava que um dia Marina pudesse perdoá-la. Ricardo recebeu a carta e decidiu não entregá-la imediatamente.
Ele conversou primeiro com Laura sobre a melhor forma de lidar com aquilo. Laura sugeriu que esperassem Marina ficar um pouco mais velha e mais estável emocionalmente, que ler aquela carta agora poderia reabrir feridas que estavam apenas começando a cicatrizar. Ricardo concordou. Ele guardou a carta em um envelope lacrado, decidindo que quando Marina tivesse maturidade suficiente, ela mesma decidiria se queria ou não ler as palavras de Clarice. Uma semana antes do julgamento, Ricardo e Marina foram visitar o túmulo de Helena. Eles não iam lá há anos. Ricardo havia evitado o cemitério porque a dor era grande demais. Mas agora ele sentia que precisava fazer aquela visita, apresentar a Helena a menina forte e corajosa que sua filha havia se tornado. Eles limparam o túmulo, colocaram flores frescas e ficaram ali em silêncio por um tempo. Então Marina falou, dizendo que sentia saudades da mãe, mas que sabia que ela estaria orgulhosa dela, que ela havia sobrevivido a coisas difíceis e agora estava aprendendo a ser feliz de novo. Ricardo abraçou a filha, lágrimas escorrendo pelo rosto, e sussurrou que ele também estava orgulhoso, que ela era a pessoa mais forte que ele conhecia. Quando voltaram para casa, encontraram Henrique esperando na porta. Ele tinha novidades. Maurício Torres havia fechado um acordo de delação. Ele confessou tudo, entregou documentos que provavam o esquema e implicou Clarice diretamente. Com aquele novo depoimento, o caso estava praticamente encerrado. A condenação era certa. Ricardo deveria se sentir aliviado. Mas tudo o que sentia era cansaço. Cansaço de brigas, de processos, de drama. Ele só queria que aquilo terminasse para que ele e Marina pudessem finalmente seguir em frente. Henrique garantiu que logo tudo acabaria, que após o julgamento eles teriam a paz que mereciam. Naquela noite, Ricardo colocou Marina para dormir e ficou olhando pela janela do quarto. A cidade de São Paulo brilhava ao longe, cheia de vida e movimento. Mas ali, naquele quarto tranquilo, só existia o som da respiração suave de sua filha dormindo. E Ricardo percebeu que aquilo era tudo. Aquele momento simples e perfeito era tudo o que ele sempre precisou. O julgamento aconteceria na semana seguinte, e com ele, a chance de um verdadeiro recomeço. Um recomeço construído sobre verdade, amor e a promessa de nunca mais deixar que nada, nem ninguém, ferisse sua menina. Ricardo dormiu naquela noite com o coração mais leve do que havia estado em anos, pronto para a batalha final que garantiria a liberdade e felicidade de sua família. A manhã do julgamento amanheceu clara e ensolarada, contrastando com a tensão que pairava sobre todos os envolvidos. Ricardo acordou cedo, preparou um café da manhã especial para Marina e conversou com ela sobre o dia que estava por vir. Ele explicou que não seria fácil, que haveria muitas pessoas, muitas perguntas, mas que logo tudo terminaria e eles poderiam viver em paz. Marina, agora com 8 anos, e muito mais madura do que qualquer criança deveria ser, segurou a mão do pai e disse que estava pronta, que queria que a verdade fosse conhecida, não por vingança, mas para que ninguém mais passasse pelo que ela passou. Ricardo sentiu o orgulho inundar seu peito. Sua filha não era apenas corajosa, era sábia e compassiva de uma forma rara. Eles chegaram ao Fórum Criminal de São Paulo cercados por seguranças. A imprensa estava presente em peso, câmeras e microfones apontados para eles de todos os lados. Ricardo protegeu Marina com o corpo, guiando-a rapidamente para dentro do prédio. Henrique Carvalho os esperava na entrada, com sua pasta de couro cheia de documentos e uma expressão confiante. A sala do tribunal estava lotada. Além das partes envolvidas e seus advogados, havia jornalistas, curiosos e até alguns ativistas de direitos das crianças que haviam se mobilizado em apoio à Marina. Clarice e Maurício Torres entraram separadamente, ambos com expressões sérias e derrotadas. Dona Estela não estava presente, ainda internada na clínica psiquiátrica. O juiz, Dr. Armando Ferreira, era um homem de 60 anos, cabelos grisalhos e uma reputação de ser justo, mas rigoroso. Ele abriu a sessão e leu as acusações.
falsificação de documentos, tentativa de fraude processual e, adicionalmente, indícios de maus tratos psicológicos à menor. A sala ficou em silêncio absoluto enquanto as palavras ecoavam pelas paredes. Henrique foi o primeiro a se pronunciar. Ele apresentou todas as evidências meticulosamente organizadas. O laudo do perito grafotécnico mostrando as falsificações, os e-mails de Maurício com a gráfica, as gravações de Cristina documentando os maus tratos, os relatórios médicos e psicológicos de Marina. Cada peça de evidência era mais condenatória que a anterior. Quando chegou a vez de Maurício se defender, ele tentou argumentar que havia sido enganado por Clarice, que não sabia que os documentos eram falsos. Mas Henrique rapidamente apresentou as provas que destruíam esse argumento. Mensagens de texto entre Maurício e Clarice, discutindo explicitamente a fabricação das provas, recibos de pagamento para a gráfica, que partiam da conta de Maurício, até gravações de conversas telefônicas interceptadas legalmente pela polícia. Maurício empalideceu. Seu advogado pediu uma pausa para consultar o cliente, mas o juiz negou. Disse que já havia tempo suficiente para preparar a defesa e que o processo continuaria. Maurício tentou falar novamente, mas suas palavras saíram confusas e contraditórias. Era evidente que ele havia perdido. Então chegou o momento de Clarice prestar seu depoimento. Ela subiu ao banco das réis com passos lentos, visivelmente nervosa. O promotor, Dr. Lucas Mendonça, um homem de 40 anos conhecido por sua habilidade em desmontar argumentos falsos, começou o interrogatório de forma calma, mas incisiva. Ele perguntou sobre os documentos falsos. Clarice tentou manter sua versão de que eram legítimos, mas quando confrontada com as análises técnicas, ela começou a gaguejar. O promotor então mudou de tática e perguntou sobre Marina. Como ela tratava a menina? Quais eram as regras da casa? Por que Marina estava desnutrida e com sinais de estresse crônico quando foi examinada pelos médicos? Clarice tentou se defender, dizendo que apenas estabelecia disciplina, que crianças precisam de limites. Mas o promotor reproduziu as gravações de Cristina. A voz de Clarice ecoou pela sala fria e cruel, humilhando Marina por derrubar um copo, proibindo-a de comer jantar por ter chegado 5 minutos atrasada da escola, gritando com a menina por fazer barulho enquanto brincava. A sala ficou em silêncio chocado. Algumas pessoas choravam. Marina, sentada ao lado do pai, mantinha a cabeça baixa, mas suas mãos não tremiam. Ela havia se preparado para aquele momento. Ricardo a abraçou discretamente, sussurrando palavras de encorajamento. O juiz então pediu que Marina se aproximasse para dar seu depoimento. Ricardo quis protestar, dizer que ela era muito jovem, mas Marina se levantou sozinha. Ela caminhou até o banco das testemunhas com uma coragem impressionante. Laura Mendes, a psicóloga, estava presente como apoio emocional e acenou encorajadoramente para a menina. O juiz falou com Marina de forma gentil, perguntando se ela estava confortável para responder algumas perguntas. Marina assentiu. Ele perguntou como era sua vida na mansão quando o pai não estava. Marina respirou fundo e começou a falar. Sua voz era baixa, mas firme. Ela contou sobre a solidão, sobre ter que comer sozinha, sobre não poder brincar livremente, sobre os comentários que a faziam sentir que era um peso. Quando o juiz perguntou sobre o ursinho destruído, Marina ficou emocionada pela primeira vez. Ela explicou que aquele era o último presente da mãe, que era tudo o que ela tinha para lembrar dela, e que Dona Estela o havia destruído dizendo que era um objeto nojento. Marina disse que nunca se esqueceria daquela dor, mas que havia aprendido a perdoar, porque guardar raiva machucava mais ela mesma do que qualquer outra pessoa. Aquelas palavras tocaram profundamente todos na sala. Até Clarice baixou a cabeça, incapaz de olhar para Marina. O juiz agradeceu o depoimento e dispensou a menina com palavras gentis, dizendo que ela era muito corajosa. Marina voltou para o lado do pai, que a abraçou forte. O julgamento continuou com outros depoimentos. Cristina subiu ao banco e contou detalhadamente tudo o que havia presenciado. Dona Neuza, a cozinheira, fez o mesmo, relatando como tinha que esconder comida para Marina. O motorista da família
confirmou que frequentemente ouvia Marina chorando sozinha no banco de trás do carro a caminho da escola. Cada testemunho pintava um quadro cada vez mais sombrio do que havia sido a vida de Marina. Quando todos terminaram, o juiz pediu as alegações finais. Henrique fez um discurso poderoso sobre justiça, sobre a responsabilidade dos adultos de proteger as crianças, sobre como o dinheiro e a ganância podem corromper almas. Ele pediu a condenação máxima para Clarice e Maurício, não por vingança, mas para que servissem de exemplo. O advogado de defesa de Clarice tentou apelar para a clemência, alegando que sua cliente estava arrependida, que havia agido por insegurança e medo do futuro. Mas suas palavras soaram vazias depois de todas as evidências apresentadas. O juiz ouviu tudo em silêncio, tomando notas, ocasionalmente fazendo perguntas. Quando chegou o momento da sentença, a sala ficou tensa. O juiz Armando Ferreira ajustou os óculos e começou a ler. Ele disse que havia analisado cuidadosamente todas as provas e depoimentos, que aquele era um caso particularmente grave porque envolvia não apenas fraude financeira, mas também o bem-estar de uma criança inocente. Ele condenou Maurício Torres a 4 anos de reclusão por falsificação de documentos e tentativa de fraude processual. Adicionalmente, Maurício teve sua licença para advogar cassada permanentemente. O homem que havia construído uma carreira usando táticas escusas finalmente pagaria o preço. Quanto a Clarice, a sentença foi ainda mais severa. 5 anos de reclusão pelos mesmos crimes, mais a obrigação de ressarcir Ricardo por todos os custos processuais e danos morais. Além disso, ela foi proibida de qualquer contato com Marina até que a menina completasse 18 anos e, se desejasse, buscasse o contato por conta própria. Clarice desabou em lágrimas. Não eram lágrimas de arrependimento genuíno, mas de autopiedade. Ela havia apostado alto, manipulado sem remorso, e agora enfrentava as consequências. Dona Estela, embora não presente, também foi condenada como cúmplice, mas sua pena seria revisada de acordo com seu estado de saúde mental. O juiz então se dirigiu diretamente a Marina, que estava sentada ao lado do pai. Ele disse que lamentava profundamente tudo o que ela havia passado, mas que agora poderia viver em paz, sabendo que a justiça havia sido feita. Ele a elogiou pela coragem e pela capacidade de perdoar, dizendo que ela seria um exemplo para muitas pessoas. Quando a sessão foi encerrada, Ricardo e Marina deixaram o tribunal cercados por seguranças. A imprensa gritava perguntas, mas eles não responderam. Ricardo havia preparado um comunicado oficial que seria divulgado mais tarde. Por enquanto, eles só queriam ir para casa e deixar aquele capítulo doloroso para trás. No carro, Marina ficou quieta por um longo tempo. Então, ela olhou para o pai e disse que estava feliz que tudo tivesse terminado, mas que também sentia pena de Clarice. Ricardo perguntou: por quê? Marina explicou que Clarice provavelmente nunca aprendeu a amar de verdade, que devia ser muito triste viver daquele jeito, sempre tentando pegar o que não era seu, sempre com medo de perder. Ricardo ficou impressionado com a profundidade emocional da filha. Ele explicou que ter compaixão por quem nos machucou era um sinal de grande maturidade, mas que também era importante estabelecer limites e proteger a si mesmo. Marina concordou e disse que não queria ver Clarice novamente, mas que a perdoava para poder seguir em frente sem peso no coração. Nos meses seguintes, a vida finalmente começou a se normalizar. A imprensa eventualmente perdeu o interesse no caso, partindo para o próximo escândalo. Ricardo vendeu a mansão em São Paulo com todas as memórias ruins que ela carregava e comprou uma casa menor, mas mais acolhedora, em um bairro tranquilo. Era um lugar cheio de luz, com um jardim enorme onde Marina podia brincar livremente. Ricardo também cumpriu sua promessa de reduzir drasticamente o trabalho. Ele manteve apenas uma participação minoritária em sua antiga empresa e passou a atuar como consultor, trabalhando de casa e com horários flexíveis. Pela primeira vez na vida, ele tinha tempo. Tempo para estar com Marina, tempo para si mesmo, tempo para viver. Marina voltou a florescer. Suas notas na escola melhoraram consideravelmente, ela fez novos amigos, participou de atividades extracurriculares,
Descobriu que amava dançar e começou a fazer aulas de balé. Ricardo ia a todas as apresentações, sempre na primeira fila, filmando cada momento com o celular e aplaudindo até as mãos doerem. As sessões de terapia com Laura continuaram, mas agora com foco em crescimento e desenvolvimento, não mais em cura de traumas. Marina aprendeu a expressar suas emoções de forma saudável, a confiar novamente, a sonhar com o futuro. Ela disse a Laura que quando crescesse, queria ser psicóloga, para ajudar outras crianças que passaram por situações difíceis. Ricardo também começou terapia com o Dr. Fernando. Ele precisava processar a própria culpa, aprender a perdoar a si mesmo pelos erros do passado. Dr. Fernando o ajudou a entender que arrependimento era inútil, mas responsabilidade era poderosa, que ele não podia mudar o passado, mas podia construir um futuro melhor. Cristina voltou a trabalhar para a família, não como governanta, mas como uma espécie de avó adotiva para Marina. Ela preparava os pratos favoritos da menina, contava histórias de quando Helena era viva, ajudava com as lições de casa. Marina a chamava carinhosamente de Vó Cris, e Cristina usava o título com orgulho. Um ano após o julgamento, Ricardo levou Marina para visitar novamente o túmulo de Helena. Eles levaram flores frescas e passaram algum tempo ali em silêncio. Então Marina falou dizendo que estava bem agora, que o papai estava cuidando muito bem dela, que eles estavam felizes. Ela disse que Helena podia ficar tranquila, que ela estava crescendo forte e corajosa. Ricardo adicionou que havia aprendido a lição mais importante de sua vida, que nada, absolutamente nada, era mais importante que família e amor, que ele tinha sido um tolo perseguindo sucesso e dinheiro, enquanto sua filha precisava dele, mas que agora ele estava presente, e seria presente para sempre. Quando saíram do cemitério, Marina perguntou se um dia ela poderia ler a carta que Clarice havia escrito. Ricardo ficou surpreso que ela soubesse da carta. Marina explicou que havia ouvido ele conversando com Laura sobre isso. Ricardo pensou por um momento e então concordou, dizendo que quando ela se sentisse pronta, quando estivesse forte o suficiente emocionalmente, ela poderia ler. Mas não havia pressa. A decisão seria dela. Os anos passaram. Marina cresceu e se tornou uma adolescente brilhante e compassiva. Ela manteve seu interesse em psicologia, fazendo trabalho voluntário em abrigos para crianças em situação de vulnerabilidade. Sua própria experiência a tornava especialmente sensível às dores alheias, mas também capaz de oferecer esperança genuína. Quando Marina completou 15 anos, ela decidiu que estava pronta para ler a carta de Clarice. Ricardo a entregou sem comentários. Marina foi para seu quarto, fechou a porta e leu. A carta era longa e cheia de justificativas, mas também continha um pedido genuíno de desculpas. Clarice admitia que havia sido cruel, que havia colocado dinheiro acima de humanidade, que se arrependia profundamente. Marina leu tudo e depois guardou a carta em uma gaveta. Ela desceu e contou ao pai que não sentia raiva, apenas tristeza por Clarice. Disse que talvez um dia, quando fosse adulta e Clarice tivesse cumprido sua pena, ela consideraria um encontro, mas não para reestabelecer uma relação, apenas para oferecer perdão pessoalmente. Ricardo abraçou a filha e disse que apoiaria qualquer decisão que ela tomasse. Na escola, Marina era conhecida como a menina que sempre defendia os mais fracos. Ela não tolerava bullying, intervinha quando via injustiça, oferecia amizade para quem estava sozinho. Seus professores a adoravam e frequentemente a citavam como exemplo de resiliência e caráter. Quando chegou a hora de escolher uma universidade, Marina decidiu estudar psicologia na USP. Ricardo chorou de orgulho quando ela recebeu a notícia de aprovação. Sua filha não apenas havia sobrevivido aos traumas da infância, ela havia transformado aquela dor em propósito de vida. Na noite antes de Marina começar a faculdade, pai e filha sentaram-se no jardim da casa, observando as estrelas. Marina, agora uma jovem mulher de 18 anos, olhou para Ricardo e disse que queria agradecê-lo por ter acordado a tempo, por ter escolhido ela, por ter mostrado que amor verdadeiro é presença, não presentes.
Ricardo, com os olhos marejados, disse que era ele quem deveria agradecer, que Marina o havia ensinado o que realmente importava na vida, que ela o havia salvado tanto quanto ele a salvara, que era um privilégio ser pai dela, ver a mulher incrível que ela estava se tornando. Eles ficaram ali por horas, conversando sobre sonhos, sobre o futuro, sobre como a vida tinha uma forma estranha de transformar tragédias em propósito. Marina disse que quando tivesse seus próprios filhos, um dia ela seria o tipo de mãe que sempre estaria presente, que escutaria, que amaria incondicionalmente e que ensinaria aos filhos que perdoar não significa esquecer, mas que significa libertar a si mesmo. Ricardo sorriu e disse que ela seria uma mãe maravilhosa, porque ela havia aprendido na pele o que uma criança realmente precisa. Não luxo, não presentes caros, mas tempo, atenção, amor genuíno. Marina concordou e acrescentou que ela também ensinaria que é possível renascer depois de qualquer tempestade, que cicatrizes podem se tornar marcas de força, não de fraqueza. Quando finalmente entraram para dormir, Ricardo parou em frente ao quarto de Marina. Ele olhou para dentro e viu o ursinho velho, agora cuidadosamente costurado e restaurado, sentado na prateleira. Ao lado dele estava uma foto de Helena segurando Marina bebê. Era um lembrete constante de onde vieram e de quanto haviam superado. Ricardo foi para seu próprio quarto e, antes de dormir, fez uma oração silenciosa. Agradeceu por ter recebido uma segunda chance, por ter aprendido a lição antes que fosse tarde demais, por ter uma filha tão extraordinária. Agradeceu até pelos momentos difíceis, porque foram eles que moldaram quem eles eram agora. A história de Ricardo e Marina se tornou inspiração para muitos. Livros foram escritos sobre o caso, documentários foram produzidos, mas eles evitaram a exposição. Viviam suas vidas de forma simples e significativa, focados no que realmente importava. Anos depois, quando Marina já estava formada e trabalhando como psicóloga infantil, ela recebeu uma carta da prisão. Era de Clarice, que havia cumprido sua pena e seria solta em breve. Clarice pedia, humildemente, a chance de um encontro, não para pedir perdão, pois sabia que não merecia, mas apenas para ver pessoalmente a mulher notável que Marina havia se tornado. Marina pensou longamente sobre o pedido. Conversou com o pai, com a avó Cris, com sua própria terapeuta. Finalmente decidiu aceitar. Não porque devia algo a Clarice, mas porque queria fechar aquele ciclo de uma vez por todas. Ela encontrou Clarice em uma sala de visitas, e a mulher que outrora fora tão arrogante e cruel, agora parecia pequena e envelhecida. Clarice chorou ao ver Marina. Pediu desculpas repetidamente. Marina a ouviu em silêncio, e depois disse que perdoava, não por Clarice, mas por si mesma. Que guardar raiva a estava prendendo ao passado, e ela queria estar livre. Mas deixou claro que perdão não significava reconciliação. Elas não teriam uma relação. Aquele encontro era um encerramento, nada mais. Clarice aceitou com humildade. Ela disse que entendia, que não merecia mais do que aquilo. Antes de sair, ela agradeceu a Marina por ter se tornado uma pessoa melhor do que ela jamais foi. Marina saiu da prisão, sentindo-se leve, verdadeiramente livre pela primeira vez. O fantasma do passado finalmente havia sido colocado para descansar. Ricardo chorou quando Marina contou sobre o encontro. Ele a abraçou e disse que ela tinha um coração maior que o mundo inteiro, que Helena estaria infinitamente orgulhosa da filha, que elas haviam criado juntos, cada uma à sua maneira. Marina respondeu que tudo o que ela era resultado do amor do pai, que ele havia sido seu herói, seu salvador, seu melhor amigo. Na formatura de Marina, Ricardo estava na primeira fila, como sempre. Quando chamaram seu nome e ela subiu ao palco para receber o diploma, ele aplaudiu de pé, chorando de alegria. Depois da cerimônia, eles foram jantar apenas os dois, em um restaurante simples, que tinham virado tradição. Durante o jantar, Marina presenteou o pai com um álbum de fotos que havia montado. Começava com fotos antigas dela, bebê com Helena, passava pelos momentos difíceis representados apenas por páginas em branco, simbolizando os anos perdidos, e então explodia em cores com fotos dos últimos anos,
aniversários, viagens, momentos cotidianos simples, mas preciosos. Na última página, havia uma foto recente dos dois abraçados, sorrindo genuinamente. Abaixo da foto, Marina havia escrito: "Para o melhor pai do mundo. Você me salvou quando eu estava perdida, me ensinou a amar quando eu estava com medo, me mostrou que família não é quem te dá a vida, mas quem vive a vida com você. Obrigada por ter escolhido me ver. Obrigada por ter escolhido ficar. Te amo infinitamente." Ricardo não conseguiu conter as lágrimas. Ele olhou para a filha e disse que ela era seu maior orgulho, sua maior conquista, seu maior tesouro, que tudo o que ele havia construído financeiramente não valia nada comparado ao privilégio de ser pai dela, que ela havia transformado sua vida, dado propósito à sua existência, ensinado o significado real de amor. Eles brindaram com refrigerante, pois nenhum dos dois bebia álcool, e Marina fez um discurso improvisado sobre segundas chances, sobre perdão, sobre como a vida sempre oferece oportunidades de recomeço para aqueles corajosos o suficiente para aceitar. Ricardo complementou dizendo que o amor verdadeiro não é perfeito, mas é presente, e que presença é o maior presente que podemos dar a alguém. Quando voltaram para casa naquela noite, Ricardo percebeu que sua jornada estava completa. Ele havia falhado, aprendido, mudado e vencido. Mas, mais importante, ele havia criado uma filha extraordinária, que agora levaria adiante a mensagem de que nunca é tarde para mudar, que traumas não definem destinos, e que o amor, quando genuíno e presente, pode curar qualquer ferida. A última cena da história de Ricardo e Marina acontece anos depois, quando Marina traz para casa seu primeiro paciente bem-sucedido. Uma criança que superou situações terríveis graças ao tratamento dela. Ricardo está no jardim plantando flores, seu passatempo favorito nos últimos anos. Marina apresenta a criança ao avô postiço e Ricardo conta como ele e Marina superaram juntos suas próprias tempestades. A criança olha para eles com esperança nos olhos. Marina ajoelha-se ao lado dela e diz a frase que mudou sua vida e agora mudará a de muitas outras crianças. Você não está sozinho. E juntos vamos encontrar o caminho de volta para a luz. Ricardo sorri, sabendo que o legado que deixará ao mundo não é fortuna ou fama, mas uma filha que dedica sua vida a curar outras almas feridas. E assim, a história que começou com lágrimas e solidão termina com sorrisos e propósito. Porque no final, o que realmente importa não é o quanto sofremos, mas o quanto aprendemos com esse sofrimento. Não é quantas vezes caímos, mas quantas vezes escolhemos levantar. E não é quantas pessoas nos machucam, mas quantas pessoas escolhemos amar, apesar de tudo. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina e Ricardo tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de superação, amor e segundas chances, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais te marcou. Você se identificou com a coragem de Marina? Com a transformação de Ricardo? Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, histórias sobre perdão, recomeço e a força do amor verdadeiro. Sua participação nos comentários nos ajuda a continuar criando conteúdos que realmente fazem diferença na vida de quem nos acompanha. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai mexer com suas emoções e fazer você refletir sobre o que realmente importa na vida. Até lá, lembre-se sempre, nunca é tarde para mudar, nunca é tarde para amar, e nunca é tarde para ser a melhor versão de si mesmo.